Xandão mostrou que realmente está apavorado com tudo isso que está acontecendo, principalmente depois de Donald Trump mandar uma carta para Bolsonaro falando que aceitaria que ele fizesse a negociação sobre a questão das taxas, né, aquele tarifaço que ele colocou em cima do Brasil. E nada mais normal de que em um regime, o supremo comandante desse regime começar a perseguir essas pessoas que estão começando a ameaçar esse poder que ele tem. E a gente vai ver que agora com essa busca e apreensão e todos esses mandatos que teve contra o Bolsonaro, tudo isso faz parte desse desespero que eles estão tentando aí, dobrando a aposta mais uma vez. Vamos entender um pouquinho sobre isso, mas antes de mais nada, não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito ainda. Bom, a gente vê aqui, Moraes manda por tornozeleira em Bolsonaro e proíbe o uso de redes sociais. Ex-presidente terá de cumprir determinações sugeridas pela Polícia Federal. Fica proibido de se comunicar com embaixadores. Foi praticamente uma prisão domiciliar que eles colocaram aqui. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou pôr tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro como medida cautelar. O ex-presidente foi alvo de buscas e apreensões da polícia nesta sexta-feira e já está na sede da PF em Brasília. Aqui na CNN, quem comanda o Brasil é Alexandre de Moraes, diz Bolsonaro. E ele já deixou claro isso. Na questão do IOF, anulou completamente a decisão da Câmara, né, dando o aval a favor do Lula, né? Só que quem que realmente deu a última palavra? Quem que deu a ordem de fato? O Xandão, né? Então ele já mostrou que quem manda aqui nesse regime é ele. Não tenho mais o que dizer. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que o ministro Alexandre de Moraes do STF é quem manda no Brasil. O poder do Supremo é enorme. O Supremo perdeu a mão. Quem comanda o Brasil é o Alexandre de Moraes, disse em entrevista a Reuters. Bolsonaro disse ainda que tem certeza que será condenado no processo que apura suposto plano de golpe de Estado em 2022. O ex-presidente também afirmou nunca ter cogitado deixar o Brasil e que o processo contra ele é meramente político. Não é um processo normal. Eles querem me tirar de vez do jogo político. Eu sou o único que pode ganhar do Lula, disse. A gente vê que, assim, de acordo com as pesquisas, ele realmente estaria sempre à frente do Lula, mas a gente vê que muitos outros candidatos apoiados pelo Bolsonaro também têm boas chances. Só que, é claro, né, será que o Xandão vai permitir que esse pessoal concorra de fato em 2026? Porque na Venezuela começou desse jeito, né? A coligação ali do Executivo com a Suprema Corte começou a anular os poderes do Congresso e chegou a um ponto que só concorre quem eles permitem. Então é uma eleição completamente fajuta, é só uma burocracia cara e o Maduro continua se perpetuando. Então a gente imagina que no ano que vem as eleições estão seriamente comprometidas diante de tudo isso que está acontecendo, né? Bom, operação acontece após carta de Trump. Medidas acontecem após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviar carta a Bolsonaro atacando o processo judicial. Ontem, Trump publicou nas redes sociais uma carta em que diz que o ex-presidente brasileiro está recebendo um tratamento terrível pelas mãos de um sistema injusto. Isso aí está ficando cada vez mais evidente e esse foi o último prego no caixão mostrando que realmente Bolsonaro está sofrendo perseguição, uma perseguição política e aquele circo que eles chamam de processo para tentar acusar o Bolsonaro simplesmente é para jogar lama nele. E quando o Donald Trump colocou essa incumbência de fazer negociações sobre as taxas ao Bolsonaro, o que acontece? Colocou muito poder, poder de atuação nas mãos do Bolsonaro. E isso, para o sistema, para o regime, é algo ruim, porque o Bolsonaro pode subir muito a popularidade dele, mostrando quem que manda e ainda inviabilizando a questão da prisão dele. Se os togados lá, os pequenos ditadores, eles realmente estavam começando a refletir se valia a pena, se poderia, se era viável a prisão do Bolsonaro diante de tudo isso que está acontecendo, com uma cartada dessa, se o Bolsonaro conseguisse, por exemplo, protelar essa taxação, essas tarifas por 30, 60 dias que fosse, isso ia colocar numa situação muito, muito delicada. Porque se eles prendem o Bolsonaro, poxa, quem que vai negociar com o Donald Trump? Quem que vai ajudar o Brasil? Isso ia ficar ainda pior. Então, de forma assim, preventiva, o que o Moraes fez? Já resolveu emitir esse mandato de prisão. Teve essa investigação que foi aberta logo após essa questão do tarifaço do Donald Trump. Foi incluído de qualquer maneira ali, e aí já emitindo essas ordens para conseguir silenciar o Bolsonaro. Primeira turma forma maioria para confirmar medidas cautelares contra Bolsonaro. Então, já era esperado. A gente vê que os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, então toda a corja ali, né, do Tribunal do STF, votaram nesta sexta para confirmar as decisões para a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
o mérito da ação foi colocado por Moraes em análise aos demais ministros da primeira turma da Corte no plenário virtual, em uma votação que vai até às 23h59 da próxima segunda-feira. Ainda está faltando a Carmen Lúcia e o Fux para votar, mas já formaram maioria, então está validado esse autoritarismo aí que eles impuseram. Moraes disse que Bolsonaro atua com Eduardo para submeter o STF a um Estado estrangeiro por meios hostis. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor, vendo aqui sobre o que está baseando toda essa operação fajunta que eles criaram. Tem aqui no Poder 360, quem quiser acompanhar depois, dá uma lidinha, a íntegra da decisão de Moraes contra Bolsonaro. E aí, a gente abrindo aqui essa parte, tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado caracteriza atentado à soberania nacional, e que o artigo 359-I do Código Penal criminaliza a negociação com o governo estrangeiro para que este pratique atos hostis contra o país. Então a gente vê que, mais uma vez, né, eles sendo criativos, tentando fazer ligação de pontos para criar uma narrativa, criar uma história, eles querem colocar o quê? Atos hostis contra o país. Quais são os atos hostis que o Trump fez contra o Brasil? Aumentou tarifas? Não está fazendo nada diretamente com o país. É uma taxação que ele pode fazer com qualquer outro país. O Brasil também pratica esses atos hostis contra a China, por exemplo, né, no imposto de importação, né, o imposto da blusinha. Então são atos hostis contra a China, quando um país levanta barreiras para proteger a indústria nacional, quando impõe essas taxas contra outro país. Então isso é totalmente distorcido o que eles estão tentando fazer. E essa parte aqui de 359 são aquela antiga lei dos militares que era utilizada na época da ditadura do regime. Era algo assim que foi abarcado no Código Penal, não era utilizado, e mesmo abolindo essa parte suja assim do regime militar, esses artigos foram transportados para o Código Penal. A gente vê que é algo assim. E aí, vamos ver aqui o que diz exatamente esse artigo 359-I. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Primeiro, o cara fala sobre atos hostis. Levantar sanções, impor tarifas, isso é ato hostil? Então o Brasil está em guerra com outros países, então já percebe que não se sustenta aí. É ridícula essa ligação que eles fazem. Mas aí coloca subverter, negociar aqui esse 359 e atos típicos de guerra contra o país. Qual ato de guerra? A gente percebe que tudo isso cai por... Ele não tem um amparo legal e eles querem inventar qualquer coisa para poder colocar dessa forma. Esse é a parte mais danosa que eles estão fazendo. É uma interpretação criativa. Eles pegam algo que se aproxima, que eles podem tentar ali dizer, mascarar de alguma forma que é parecido. Olha só, não tem mais a letra da lei pra gente poder se embasar. Eles vão fazer de qualquer forma. Ah, mas é semelhante? Dá pra buscar ali o que eu tô querendo? Então serve, vamos colocar ali mais ou menos. A gente omite essa parte aqui de atos típicos de guerra e tá tudo certo. O restante a gente aproveita do texto. Não é assim que funciona. Então só demonstra a perseguição na cara dura que eles estão fazendo contra o Bolsonaro. E só pra gente fechar, tem essa parte aqui também, né? PF apreende pendrive encontrado no banheiro de Jair Bolsonaro. Esse presidente disse que nunca abriu um pendrive na vida. Celular e cerca de $14 mil também foram apreendidos. Não há crime em uma pessoa ter dinheiro em espécie dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, né? E $14 mil. Eles estavam com saudade, né, da época onde o PT, né, os coligados lá, tinham 14 milhões em apartamento, nessas coisas. Então, cara, por mais que pra mim seja bastante dinheiro, pra maioria das pessoas é bastante dinheiro, o cara ter uma reserva dessa em casa não é nada ilegal, e mesmo porque ele só teria que declarar esses valores caso fosse viajar. E outra coisa, ele vai viajar como? Bolsonaro, uma figura conhecida que ele não tem condições de ir no aeroporto sem que as pessoas estejam sabendo. Então, eles inventaram isso justamente para poder fazer toda essa perseguição política aí para fechar. E essa questão do pendrive, que o Bolsonaro não reconhece esse pendrive. Ele disse que um dos indivíduos lá, um dos jagunços, ele pediu para ir no banheiro, e quando ele voltou segurando esse pendrive. Então não se sabe o que tem nesse pendrive, não sabe o que eles podem ter implantado aí para poder justificar todo esse teatro aí que eles estão fazendo, mas é um ponto assim que a gente precisa ficar atento. Além de todo o absurdo que a gente vê por aí, né? Infelizmente, o Brasil já não está mais dentro da sua normalidade. A gente viu que depois que o Xandão já jogou o Brasil no colo ali
da Venezuela, né? No mesmo estado, no mesmo modelo da Venezuela, anulando completamente o Congresso. Agora, ele que manda de verdade. Não tem nem é o Lula. O Lula, ele finge ali, ele fica com a parte burocrática, mas as decisões, em última análise, é o Xandão que tá realmente tomando. Ah, não, esse aqui não gostou do Trump ter mandado uma cartinha, colocando muitos poder, muita força pra Bolsonaro. O cara vai conseguir recuperar toda a popularidade dele. Não, peraí, deixa eu prender, impedir ele de acessar as redes sociais, de embaixada, qualquer coisa. Então, olha só o tamanho do absurdo. E o principal foi isso, impedir ele de falar nas redes sociais. Então, ele não pode mais se comunicar, ele está censurado. Porque o Bolsonaro falando é que é o grande perigo para esse pessoal. Eles não podem deixar o Bolsonaro falar, porque aí todo o regime cai por terra, né? Bom, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou, curta e compartilhe esse vídeo também. Caso não seja inscrito, se inscreva aqui no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.